Para motivar você a participar ativamente desse projeto, nós estaremos sorteando entre os participantes das lives, ou seja, as estreias dos vídeos, a quantia de $1.000 para você que mora aqui nos Estados Unidos, ou para você que, se você for sorteado e você mora no Brasil, você vai receber a quantia calculada, em real, mas calculada no dólar do dia. Para concorrer, você só precisará participar do chat, ou seja, dos comentários durante as lives. Não precisa responder nenhuma pergunta não, tá bom? Só tem que demonstrar que você está assistindo. Olá, meu nome é Nildo Ferreira e você está na Rota 66 Espiritual. Cada vídeo, uma viagem maravilhosa conhecendo a Bíblia Sagrada. E hoje nós vamos conhecer um pouco da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era o apóstolo dos gentios, fora Jesus, de fato ele é o personagem mais importante do Novo Testamento. Ele que escreveu quase 50% dos 27 livros. E foi o formulador também da teologia cristã. Mas antes de iniciar, deixa eu já te pedir, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, faça a sua inscrição, aperte o sininho para que você possa receber notificações. Por favor, aperte o gostei para ajudar a impulsionar o vídeo e também envie esse link para os seus amigos, nos grupos, tá bom? E eu vou te pedir para que você possa participar também no chat ou no chat, como você desejar, tá bom? Vamos viajar? Paulo era judeu, segundo ele próprio disse, fariseu dos fariseus, ou seja, alguém realmente dedicado à cultura judaico-religiosa. Ele é citado pela primeira vez no livro de Atos, com o seu nome de Saulo, seu nome hebraico, Saulo, e ele era da tribo de Benjamim. Paulo era o nome latino dele, o nome que ele só passou a usar de fato depois da sua conversão. A maioria dos estudiosos acredita porque ele podia usar esse nome pregando para os gentios. Ele nasceu em Tarso, na província da Cilícia, atualmente o sul da Turquia. E os teólogos dizem que provavelmente ele nasceu uns 10 anos depois de Jesus. Por quê? Quando ele é mencionado como um jovem, lá no primeiro episódio, que é citado quando ele está presenciando o apedrejamento de Estevão. O pai dele provavelmente foi um judeu que comprou ou que recebeu a cidadania romana. Mais tarde, quando Paulo foi preso, ele usou inclusive dessa prerrogativa para apelar para o imperador, para César, porque isso era direito do cidadão romano. Paulo foi um judeu muito instruído na lei judaica. Inclusive, ele cresceu aos pés de Gamaliel, o grande rabino da época. Provavelmente, ele viveu parte da sua vida em Tarso, sua cidade natal, e parte, de fato, em Jerusalém, onde ele aprendeu com o rabino. Paulo ele conhecia a tradição judaica, mas também os conceitos e as filosofias do helenismo. Ele era fabricante de tendas, uma profissão inclusive importante na época, e que muitas vezes ele usou, ele trabalhava de fato fazendo tendas para não pesar as pessoas que ele estava evangelizando. Os estudiosos dizem que devido à educação que ele recebeu, ele era fluente não apenas no grego, mas no hebraico, no grego, no latim e no aramaico. Desde o apedrejamento de Estevão, que eu falei há pouco, Paulo é voluntário para trabalhar com os judeus perseguindo os cristãos. E para ele, na verdade, parecia uma seita que estava colocando em risco o judaísmo da época. A perseguição dele foi tão violenta que a Bíblia diz: Saulo assolava a igreja, entrava na casa das pessoas e ele arrastava homens e mulheres, colocando eles na prisão. Em Atos 9, diz que ele respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Imagina, querido, de fato Paulo parecia ser um grande perigo, uma grande ameaça para a igreja naquela época. E lá para o ano 34, 35, quando ele estava a caminho de Damasco, inclusive para prender cristãos, estava em missão para isso, uma luz muito forte brilhou do céu ao redor dele e fez com que ele caísse por terra. Alguns dizem que caiu do cavalo ou caiu, enfim, mas ele ficou cego naquele momento e ele ouvia uma voz. O que a voz dizia? A voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Engraçado ver que Paulo ele não ouviu Jesus dizer: você está perseguindo o meu povo, você está perseguindo os meus servos, você está perseguindo a minha igreja. Não, Paulo entendeu de fato que quando ele perseguia os cristãos, literalmente ele estava perseguindo a Deus, nesse caso a Jesus, o Filho de Deus. Cristo disse para ele, que você vá para Damasco e você vai aguardar que eu vou enviar alguém para orar por você. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber na casa de Judas,
aguardando a visita de Ananias. Eu acho que Deus deixou Paulo aguardando lá porque ele tinha que convencer Ananias, né? Porque o diálogo de Ananias com Deus foi complicado. Olha, Deus, eu não quero ir não, né? Ele é um perigo, ele é complicado, ele persegue a igreja, né? Mas aí Deus disse que Paulo era um vaso escolhido, e aí Ananias de fato foi lá, impôs as mãos sobre ele, e a visão dele foi restaurada e a cegueira foi embora. A cegueira é que a gente acha que simbolicamente representava de fato algo como uma desintoxicação, uma mudança mesmo, né? Fica cego, perde a visão antiga para ter uma visão nova. Porque Paulo voltou radical, né? E ele passou de ser de perseguidor até uma visão clara que ele seria um proclamador do Evangelho. Ele recebeu o Espírito Santo e foi batizado. E aí Paulo ficou vários dias com os irmãos em Damasco. Aí a Bíblia diz que ele foi para a Arábia. Os teólogos dizem que provavelmente ele foi para ter um tempo a sós com Deus, aprender com Deus, né? Um tempo como esse tempo de preparação que a gente viu os homens de Deus fazer, né? E depois ele volta para Damasco e logo ele começa a pregar nas sinagogas, mas o pessoal não acreditava na conversão dele não, né? E muito complicado. E tinha outros que perseguiam ele mesmo. Os antigos que ajudavam ele a perseguir os cristãos agora estão perseguindo ele, né? E aí então os irmãos ajudaram a ele fugir e ele foi para Jerusalém. Quando ele chegou em Jerusalém, ele também teve dificuldades. Por quê? Porque os irmãos ainda o viam como um perseguidor. E pensavam, inclusive, que ele estava armando alguma coisa, alguma cilada para a igreja, né? Aí surge um homem maravilhoso, que é Barnabé, admirável, né? Um grande líder e que apresentou ele aos apóstolos, né? E falou sobre ele, sobre a conversão dele, né? E aí eles deram aprovação para que ele pudesse estar pregando e falando de Jesus. Ele continuou pregando, mas logo começou a complicar a vida dele novamente, e então os irmãos decidiram que era melhor enviar ele para Tarso. Então ele voltou para sua cidade natal, e lá ele ficou por um bom tempo, querido. Um dos primeiros trabalhos de Paulo entre os gentios aconteceu de fato alguns anos depois, né? Por volta de 41 ali mais ou menos. Barnabé, que tinha assumido a igreja de Antioquia, estava trabalhando lá, convidou Paulo para ir com ele, né, para Antioquia. Então ali foi que a Antioquia, inclusive, foi o lugar onde as pessoas, os irmãos, foram chamados de cristão pela primeira vez, né? E Barnabé estabeleceu a igreja ali e agora ele leva Paulo para ajudar ensinando. Por quê? Porque ele enxergava o potencial de Paulo. Ele via, ele não tinha medo de Paulo, ele tinha confiança no que Paulo poderia fazer. E aí eles começaram a trabalhar. Paulo ficou um bom tempo ali ajudando, né? Anos depois, os dois começaram um projeto de expansão do evangelho, que ficou conhecido, na verdade, como as viagens missionárias de Paulo, mas que, na verdade, pelo menos nessa primeira, a gente acredita que Barnabé era quem estava mais liderando, né, aquela viagem. Uma observação importante aqui sobre as viagens missionárias, né? Quando Paulo ele chegava na cidade, durante essas viagens, ele primeiramente visitava a sinagoga. Interessante, né? Em qualquer cidade que ele chegava. E isso tem um motivo, querido, é que os judeus era um fruto meio maduro, né? Eles já criam, né, na vida do Messias, eles conheciam as profecias, conheciam as escrituras, então era tipo um meio caminho andado. Então ele pregava, havia muitas conversões, mas também, às vezes, ele era expulso das sinagogas pelos judeus que não acreditavam nele. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. A sua primeira viagem missionária aconteceu entre 47 e 48, junto com Barnabé, claro, e João Marcos, né? E se iniciou na cidade de Barnabé, na ilha de Chipre, né? Então a viagem passa por Salamina e eles chegam a Pafos. Lá, Paulo teve a oportunidade de pregar para o procônsul romano Sérgio Paulo, e ele creu, querido. Então foi a primeira conversão, né, de uma pessoa importante para o Império Romano. Em Perge, quando ele chega em Perge, na Ásia Menor, a atual Turquia, né, o João Marcos abandona o grupo. A gente não sabe qual foi o motivo, mas isso de fato se tornaria um problema futuro na relação dele com Paulo, né? Muito bem, eles continuam a viagem, chegaram até Antioquia da Psídia, passam por Icônio, Lista e Derbe. E quando eles estavam em Icônio, muitos creram, não somente judeus, mas gregos também, né? Mas alguns judeus ameaçaram eles de apedrejá-los, e aí eles vão para Lista. Lá eles curam um homem paralítico. E aí os gregos, queridos, chamam ele de Zeus e de Hermes, deus gregos. Outra tradução diz que chamaram ele de Júpiter e Mercúrio. E eles queriam adorar a Paulo e Barnabé. Mas aí Paulo declarou a eles que eles não eram deuses, eram homens, estavam ali em nome de Jesus, né?
enfim. Mas depois, momentos depois, chegaram os judeus da Antioquia da Psídia e de Icônio, que queriam apedrejá-los, e agora de fato eles fazem isso, eles conseguem. E eles deixam Paulo jogado como morto, mas os discípulos chegam e Paulo se levanta, milagrosamente, querido, incrivelmente, Paulo se levanta e ele continua a missão. Homem louco, ele vai pregar em Derbe, depois volta para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, confortando os irmãos. Quer dizer, era uma máquina esse Paulo, né? Então eles voltam para outra Antioquia inicial, né? Na Síria. E quando chegam lá, eles enfrentam um problema, né? Alguns mestres que vieram da Judéia, eles falam que os fariseus que se convertiam, eles tinham que se circuncidar. É como se eles dissessem, ó, para se tornar cristão, primeiro tem que se tornar judeu. E aí Paulo e Barnabé discordam completamente dessa visão, né? No ano 49 acontece uma coisa muito importante, o Concílio de Jerusalém. O que era? Um encontro dos líderes com os apóstolos. E então a igreja de Antioquia enviou Paulo e Barnabé para o concílio. Lá no concílio foi falado sobre toda a obra de evangelização que eles estavam fazendo na Ásia Menor, em Antioquia da Psídia, entre os gentios, e todo mundo louvou a Deus, né? Ficou grato por aquilo que Deus estava fazendo. Mas alguns dos judeus trouxeram novamente a questão da circuncisão. E aí, depois de muita discussão, Pedro falou, discursou, Paulo e Barnabé falaram, Tiago, irmão de Jesus, lembrou inclusive que os profetas já no Antigo Testamento falavam sobre os gentios se voltando para Deus, né? E no final houve uma decisão, quer dizer, eles todos concordaram que os gentios não precisavam da circuncisão. E além disso, Paulo e Barnabé foram reconhecidos como os apóstolos dos gentios, enquanto que os outros apóstolos iam continuar pregando para os judeus. É importante dizer aqui, querido, que demorou mais de 10 anos para Paulo de fato ser reconhecido, né, como liderança forte dentre os apóstolos, que era Pedro, Tiago e João, que eram tidos como as colunas da igreja. Então precisou de amadurecer primeiro, né? Muito bem. Antes de continuar, deixa eu falar uma coisa importante aqui, né? Essa linha cronológica que a gente usa, ela não é exata. Ela tem variação, às vezes até de 4 anos, com as outras propostas que são apresentadas, né, que você já viu. Mas o mais importante aqui é que ela traz uma sequência de fatos. Ela produz uma ordem, né, na narrativa. Então é muito importante isso, tá bom? A segunda viagem missionária de Paulo, ela aconteceu entre 49 e 52. E ela foi muito importante, por quê? Porque ela espalhou o evangelho de uma maneira mais ampla ainda, né? Tanto pela Ásia Menor, como agora pela Europa. Mas antes de iniciar, querido, Paulo e Barnabé vão discutir por causa de João Marcos. Lembra da questão dele? Barnabé queria levar João Marcos agora, mas Paulo discordava, por quê? Por causa da questão dele ter os abandonado na primeira viagem missionária, né? E no final aconteceu que Barnabé pegou João Marcos, foi para Chipre, e Paulo pegou Silas, agora novo companheiro de viagem, e foram para o norte. Ele passou por Tarso, na Cilícia, visitou novamente as igrejas fundadas em Derbe, Listra, Icônio. E em Listra, Paulo conheceu a Timóteo. Timóteo era um jovem convertido, né, que se tornou discípulo de Paulo, tratado depois como filho, né? E o interessante, o Timóteo ele era filho de um grego e, portanto, ele não era circuncidado. Mas a mãe dele era judia. Então Paulo achou, no caso dele, no caso de Timóteo, que era melhor, que o ministério dele ia ser entre os judeus, né? Era melhor que ele fosse circuncidado. E aí, de fato, ele foi circuncidado. E a próxima etapa da viagem foi um território novo. Eles foram para Troade, e chegando lá o Espírito Santo falou, ó, vocês não vão pregar ainda aqui. Engraçado, né? Paulo queria pregar, mas Deus disse, nesse lugar ainda não é o tempo. Paulo obedeceu, é claro. Quando eles estavam ali, à noite, Paulo teve uma visão de que alguém o chamava para ministrar a palavra na Macedônia. Então Paulo entendeu claramente que era uma direção de Deus, e ele pegou os seus companheiros de viagem, atravessaram de barco e chegaram em Neápolis, depois Filipos, Tessalônica e Bereia. Dali eles navegaram para o sul e eles pregaram em Atenas e em Corinto. Em Corinto ele ficou 1 ano e meio. Depois eles voltaram para Éfeso e de lá eles navegaram para Cesareia de Filipos, Jerusalém e finalmente voltaram para Antioquia. Paulo tinha uma inteligência, querido, única. Eu quero destacar aqui. Quando ele estava em Atenas, e eles estavam discutindo com os filósofos da época, né? Os epicureus, os estoicos. E aí ele disse, ó, eu vi que vocês são muito religiosos. E eu vi que vocês têm um altar, né, ao Deus desconhecido. E eu quero dizer para vocês que é sobre esse Deus que eu falo.
É a esse Deus que eu anuncio. Ele era incansável, né, em tentar convencer as pessoas a aceitar Jesus de fato. E apesar de lá em Atenas não dar resultado, ele foi para Corinto. E ele ficou 1 ano e meio em Corinto. Corinto, querido, era um lugar terrível. Pensa num lugar terrível, né? Prostituição pesada, né? Tinha o templo da Afrodite, com mais ou menos 1000 prostitutos cultuais, comércio intenso, entra e sai de gente, uma cidade pagã, totalmente pagã. É uma loucura absoluta. Mas Paulo investiu, acreditou, e Deus fez uma grande obra ali e estabeleceu uma grande igreja, a igreja dos Coríntios. Mas deixa eu falar então um pouquinho sobre a experiência de Paulo. Quando ele chega em Filipos, a primeira cidade da Europa a receber o evangelho, Paulo pregou para uma mulher de negócio chamada Lídia. Ela era uma prosélita, ou seja, uma gentia que tinha se convertido ao judaísmo. E aí então ela recebe a Jesus como Salvador, e aí Lídia foi batizada, hospedou a Paulo e o grupo dele, quer dizer, se tornou uma hospedeira, né? Depois, Paulo, naquela mesma cidade, ele expulsa o demônio de uma jovem. E o que acontece? Ele vai para a prisão. Parece que a coisa está dando errado, né? Mas lá na prisão, ele não questiona Deus, não. Eles adoram a Deus, Deus envia um terremoto, as portas do cárcere se abrem. Aí o carcereiro acha que todo mundo fugiu e ia até se matar. Mas aí Paulo fala para ele, não, está todo mundo aqui. E a Bíblia diz que ele então creu, ele se converteu, curou a ferida dos apóstolos e levou eles para sua casa. E lá pregaram para a família do carcereiro e a família se converteu. A experiência em Bereia foi que lá os bereanos aceitaram a palavra, aceitaram tudo que eles estavam falando. Eles só iam e conferiam, eram cuidadosos, então conferiam, né, examinavam as escrituras, diz a Bíblia, né, para conferir tudo que eles estavam ouvindo dos apóstolos. Em Corinto, Paulo conheceu Áquila e Priscila, que casal precioso. Judeus fabricavam tendas, né? Então Paulo trabalhou com Áquila, né? E eles se tornaram cooperadores de Paulo. E os dois foram com Paulo, inclusive, na viagem para Éfeso, né? Onde eles conheceram Apolo. Apolo que pregava o evangelho, mas que era incompleto. Apolo era um daqueles discípulos que ouviram o evangelho de João Batista, né? Então era incompleto o evangelho. Eles ajudaram ele a entender plenamente toda a verdade do evangelho e abençoaram a vida de Apolo, tornaram ele muito mais eficaz na obra que ele estava fazendo. Viajando, sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. Paulo passa algum tempo em Antioquia, então ele embarca novamente, terceira viagem missionária, que aconteceu de 53 até 57. Nessa viagem, ele visitou outra vez as cidades da Galácia e da Frígia, né? Ele visitou Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, né? E quando ele chegou em Éfeso, ele encontrou o quê? Discípulos de João Batista, que estavam ali. E aí Paulo pregou novamente a Jesus, os batizou, e eles receberam o batismo do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Mas algo interessante aqui, o trabalho de João Batista, que a gente enxergava apenas ali nos evangelhos, não achando que era tão amplo, né? Ele demonstra que ele foi o quê? Amplificado, né? Alcançou muito mais do que a gente imaginava. Então, foi uma obra tremenda também de João Batista. Então, lá em Éfeso, Paulo começa a pregar na sinagoga e logo começam a falar mal dele, aquela perseguição. Ele pega só os discípulos, ele os separa e ele começa a ensinar. E ensina eles por 2 anos na escola de Tirano. E Deus estava usando Paulo poderosamente ali. Tinha uma obra acontecendo naquela cidade. Alguns homens tentaram expulsar o demônio. O demônio falou, eu conheço a Deus, conheço a Jesus e conheço a Paulo. Vocês não conhecem, não. E atacou os homens, eles fugiram nus, feridos. E aí houve muita conversão, querido. Muita gente teve temor e se converteu. E entregaram os livros, né, para ser queimado. Feiticeiros se converteram, né? As pessoas que estavam ali, mágicos, né? Foi uma loucura, né? Teve que um demônio declarar quem tinha autoridade de fato, para que aqueles homens acreditassem. Mas Jesus foi exaltado ali e a obra de Paulo prosperou. Aí Paulo navegou para Macedônia e ele repetiu o seu trajeto anterior, por Filipos, Tessalônica e Bereia, a fim de encorajar os convertidos. Aí ele deu uma passada rápida na Grécia, mas aí perseguição. Aí ele voltou para Macedônia antes de embarcar e navegar novamente para Troade, onde ele continuou pregando. Aí Paulo viajou e passou por várias cidades portuárias, né, no caminho para o sul, e inclusive Mileto. E lá em Mileto ele encontrou com os líderes da igreja de Éfeso e ali ele se despediu dos irmãos e disse que o Espírito Santo estava impulsionando ele a ir a Jerusalém. E aconteceu um momento ali, de fato, muito comovente, né? Todos se ajoelharam para orar e havia uma tristeza. Por quê? Porque eles entenderam que, de fato, não veriam mais Paulo.
E a viagem para Jerusalém aconteceu então entre o ano 58 e 60. E quando ele chegou em Cesareia de Filipos, que era a capital romana de Israel, um profeta chamado Ágapo advertiu que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso. Mas, como Paulo de fato sentia impulsionado pelo Espírito Santo, ele preferiu seguir para Jerusalém. Ele foi em frente. Ele estava disposto a morrer se fosse necessário. E quando ele chegou em Jerusalém, de fato, os judeus instigaram a oposição, causaram tumulto, né? E aí Paulo quase foi morto e acabou sendo preso para proteção dele mesmo. No dia seguinte, o comandante romano convocou o sinédrio e Paulo foi se defender diante daqueles que estavam acusando ele. E aí Paulo, inteligentemente falando, ele plantou uma divisão entre os que estavam acusando ele. Ele disse que estava sendo julgado porque ele acreditava na ressurreição. Então os fariseus, que também acreditavam, discutiram agora com os saduceus, que não aceitavam essa doutrina. E novamente, para a proteção de Paulo, o apóstolo foi levado para a fortaleza. Foi descoberto um complô para matar Paulo. E aí o comandante do destacamento romano fez o quê? O Cláudio Lísias decidiu transferir Paulo para Cesareia. Ele falaria com o governador Félix. Aí no capítulo 24 de Atos, escreve o julgamento de Paulo, né? Ele estava diante de Félix e ele começa a falar, e Félix parece interessado, inclusive, em ouvir a Paulo acerca do caminho, porque ele chamava de caminho, né, o cristianismo na época. No começo era o pessoal do caminho. Bom, mas em respeito aos judeus, ele manteve Paulo preso ainda por mais 2 anos. Bom, mas ao final, querido, Paulo foi transferido para pedido dele mesmo para Roma. O navio enfrentou uma grande tempestade, o pessoal achou que ia morrer. Paulo disse, não, se acalme, porque o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, falou que ninguém vai morrer, né? E aí, eles de fato, eles sofrem um naufrágio, né? Eles vão parar na ilha de Malta, né? Lá, inclusive, uma cobra morde Paulo, e aí Paulo sacode aquela cobra, não faz mal nenhum, né? Causa, né, espanto naquelas pessoas, né? E finalmente ele chega em Roma, onde Paulo ficou numa casa, era um tipo de prisão domiciliar. Ele fica nessa casa durante os 2 anos e ele continuou pregando. Aí existe muita discussão entre os estudiosos, né, sobre o que aconteceu, né? Então muitos dizem que Paulo de fato foi solto depois desse tempo, porque os judeus não tinham acompanhado, aqueles judeus lá de Jerusalém não acompanharam ele e acabou sendo solto. Se considera que Paulo foi preso novamente depois, e aí ele escreve as últimas cartas dele, a Timóteo, a Tito, e dizem que Paulo ele morreu por volta do ano 67 ou 70, mais ou menos isso. Paulo foi um grande presente para o mundo. Além de ter levado a verdade do Evangelho a praticamente todo mundo conhecido da época, ele ainda escreveu as cartas que são muito importantes, né? Que chegaram até nós como parte do cano do Novo Testamento. As cartas de Paulo falam sobre Jesus, sobre o pecado, sobre a salvação, através da graça, né? A vida cristã, a natureza da igreja, enfim. Querido, muitas cartas que trazem de fato um compêndio de teologia para a gente. São 13 cartas escritas no Novo Testamento e elas estão divididas em 3 grupos. Então a divisão ficou como as epístolas maiores, ou as mais antigas, né? Que são Gálatas, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Coríntios e Romanos, né? E depois tem as epístolas da prisão que ele escreveu, que seriam as cartas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses, a Filemon, e finalmente as epístolas pastorais que ele escreveu a Tito e a Timóteo. Certamente Paulo foi o maior mestre da fé cristã depois de Jesus. E aí eu vou terminar com uma das frases escritas por Paulo ao discípulo Timóteo. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Viajando sem nunca desistir, eu sei exatamente para onde ela vai me conduzir. E aí, como foi para você viajar comigo, conhecendo um pouco desse personagem tão tremendo que é Paulo na Rota 66 Espiritual? Com certeza tem algo que eu deixei de falar, porque tem muita coisa a falar para o Paulo. Deu uma passada rápida, não é isso? E eu quero que você nos ajude. Deixe seu comentário aí, né, e com certeza será muito útil mesmo. Antes de orar, eu quero te pedir para você sempre clicar ou no card aqui em cima ou no link da descrição, porque eu sempre deixo algo especial para você, tá bom? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar e te agradecer por aprendermos um pouco da vida de Paulo. Eu quero te louvar e te agradecer por todo o exemplo que o Senhor nos deu da vida dele, e quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor possa trazer esses ensinos nos nossos corações e que esses ensinos possam nos fazer refletir e agir com fé
para que o Senhor também possa nos usar como instrumentos preciosos da tua obra. Quero te pedir que o Senhor abençoe a cada vida, cada casamento, cada família, cada projeto, sonho na tua presença. Assim eu te louvo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe muito, muito, muito e até a próxima viagem na Rota 66 Espiritual.